consigo começar na fotografia newborn sem dinheiro para investir em tudo? Quem já teve essa dúvida ou está tendo essa dúvida ou está já de cabelo em pé pensando, cara, eu não ganhei na Mega Sena da virada, não sou milionário, não sou rico, ou se sou, não sou tanto a ponto de poder começar investindo em tudo já. E o fato é que quando a gente inicia na fotografia newborn, a gente acredita que ter muitas coisas no começo, que investir em props, câmeras, acessórios, investe nas coisas sem saber usar. Isso pode te fazer acreditar que existe um momento certo para fazer as coisas. E parece que o momento certo de ter dinheiro para investir em tudo nunca chega. Mas uma das coisas que quase não está na lista é o conhecimento. Uma das coisas que quase não aparece na lista é o conhecimento. E aí tá, beleza. Primeiro você pensa em tudo isso que você tem que comprar, e aí você pensa, cara, é humanamente impossível, assim, que eu não tenho dinheiro para investir em tudo isso. E aí vem mais uma frustração para a gente contar, colocar ali na calculadora, né? Porque além de tudo que eu já estou sentindo, de todo o medo que eu já tenho sobre começar na fotografia newborn, de tudo que eu já imagino das dificuldades e dos desafios, eu tenho mais essa, não tenho dinheiro. E aí eu fico mais frustrado também. A falta de dinheiro, ele é sim um grande obstáculo na vida e no negócio, na nossa vida pessoal mesmo, ele é um obstáculo no nosso negócio também, porque a gente se acostuma a esperar que ele venha ao invés de fazer acontecer. Como assim, Bel? Quando a gente fala de começar na fotografia newborn e entende que não existe um momento perfeito para fazer as coisas, ou não existe o melhor momento, porque sempre eu vou colocar um problema na frente, o problema ele só vai mudar. Se hoje o problema é que eu não tenho conhecimento, eu pago um curso, agora eu tenho conhecimento. Amanhã meu problema vai ser falta de prática, amanhã meu problema vai ser falta de habilidade, amanhã meu problema vai ser um equipamento melhor, amanhã meu problema... Cada dia eu vou mudar o problema. Para quê? Para postergar esse início. Porque no fundo, lá no fundo, o maior dos nossos problemas é o medo. Feito é melhor que perfeito. Só que isso não significa que eu tenho que começar de qualquer jeito. É fazer o melhor com o que tem. Começar. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o nosso ponto de partida. Então, comece. Quando a gente quer começar algo novo, o primeiro passo, o primeiro ponto, o ponto de partida para isso é o planejar, planejamento mesmo. Só que é isso que a gente aprende, né? Tem que planejar, sempre tem que ter uma hora certa para tudo. Então, eu acabei de contradizer o que eu disse. Quando eu planejo, eu estou esperando a hora certa. Existe uma diferença entre planejamento e ação. Acontece que as nossas prioridades mudam o tempo todo. Então, tudo bem, eu posso planejar, mas a minha prioridade pode mudar. E já que ela muda o tempo todo, eu tenho que entender esse processo de mudança. Então, quando eu falo de não ter grana para poder investir em tudo, eu não estou falando que isso é algo que tenha que te impedir, pelo contrário. Aqui é um obstáculo te trazendo uma oportunidade para você ser criativo. Então tá, beleza, eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Como é que eu supero esse problema, né? Como é que eu supero esse obstáculo? O primeiro e melhor investimento que devemos fazer é em conhecimento. Por mais contraintuitivo que possa parecer, é o conhecimento que vai te trazer retorno. Como assim? Vamos lá, eu vou comprar um baldinho. Eu vou ter retorno com esse baldinho? Depende. Se eu tiver conhecimento para usar o baldinho, para depois fazer o melhor, usar minha técnica, conhecimento técnico para posicionar o bebê no baldinho e depois um conhecimento técnico de edição de imagem, de curadoria antes, né, depois de edição para entregar o melhor resultado, para que o meu cliente também queira comprar mais. Aí, só aí eu vou ter retorno. Mas antes de eu comprar o baldinho tem um processo. Mas investir em conhecimento não é barato. Fato, você vai comprar um curso bom. Quando eu estava no começo da fotografia newborn, primeiro eu comecei na fotografia newborn, antes de eu fazer o meu primeiro ensaio newborn, eu fiz um curso de fotografia newborn, específico. Eu já tinha estudado sobre fotografia. Só que eu não me sentia pronta, não me sentia preparada, meu trabalho era ruim ainda. Então,
que eu pensava? Eu não tinha dinheiro. Eu e a Dani, a gente começou na fotografia, pegando pouco que dava, investindo no que dava. Comecei na fotografia com uma câmera de entrada, uma Nikon D3100 na época, lente do kit, 1855. Foi assim que eu comecei na fotografia, era só isso que eu tinha. Antes da Nikon, eu já fotografava com uma super zoom, que é bem inferior. Eu achava boa, mas ela é inferior nesse sentido. E aí, gente, a gente sabia que precisava do conhecimento. Eu já tinha uma lista de metas e objetivos na minha vida que eu sabia que era através do conhecimento que eu ia conseguir conquistar tudo aquilo que eu queria. Inclusive, os sonhos da minha vida pessoal dependiam da minha vida profissional dar certo. Não é verdade? Se você que está aqui quer fazer transição de carreira, por exemplo, você tem estabilidade hoje, mas o seu sonho é fotografia newborn. Como é que você vive isso? Como é que você larga uma coisa pela outra? Se você que está aqui vai começar agora na sua vida empresarial e quer começar na fotografia newborn, como é que você começa? Se você já está na fotografia, está patinando, tipo, cara, o que eu preciso fazer ainda? Eu não fiz. Sempre tem. E aí, lá nessa época, não tinha grana e eu sabia que eu precisava de conhecimento. Eu sabia disso. Só que eu estava ainda muito envolvida com conhecimento técnico. Eu precisava. Tipo, a minha fotografia, eu não achava ela boa o suficiente. Eu não conseguia posicionar o bebê. Eu tinha dificuldade. Muitas. Eu tinha medo, como todo mundo tem. Eu tinha medo de posicionar. Eu não tinha só dificuldade por não conhecer a técnica. Eu tinha medo também. Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? De que jeito que eu posso virar ele? Isso tá certo ou isso não tá certo? Dúvida gera medo. E quando a gente tá com medo, a gente paralisa. E naquela época, isso era início de 2013, a gente tinha referências fora do Brasil, não existiam fotógrafos bons que a gente conhecesse, pelo menos no Brasil ainda. Era muito recente aqui. E aí a gente tinha referência e a gente queria muito, a Dani principalmente, né? Eu seguia a galera daqui mesmo, a Dani seguia a galera de fora e ela falou assim, cara, você tem que fazer curso com essa pessoa aqui. E um dia eu cheguei de um ensaio, depois de ter passado 8 horas na rua, porque a casa do cliente era longe, aquela coisa toda de fotografar na casa do cliente. A gente morava num bairro muito afastado, então era longe para chegar em qualquer lugar, na verdade, qualquer lugar. Só não era longe para chegar no sítio cercado, pertinho do sítio. Fora isso, era longe de qualquer lugar onde a gente morava. Aí eu cheguei em casa, lá na casinha que a gente morava, na época que a gente apelidou de barraco de favela. Um dia vocês vão, quem tá conhecendo agora vai conhecer melhor essa história em outro momento. E aí a Dani falou assim, inscrevi você num curso da Kelly e da Trace, lá dos Estados Unidos. Aí a gente começou uma discussão, porque falei, você é louca, a gente não tem dinheiro? R$150 para fazer a matrícula, $150 para fazer a matrícula, $1.500 na época o curso. Naquela época o dólar tinha chegado a 2,80 e estava bem caro para nós, né? Principalmente para quem não tem nem real, né? Quem dirá dólar. Tava nessa alta, assim, de 2,80. Aí ela falou assim, não, mas a gente dá um jeito. Eu falei, tá, beleza, vamos supor que a gente dá um jeito para pagar o curso, mas e o resto? Porque a gente precisa chegar lá, né? Isso era meados de maio, junho, que a Dani estava fazendo, não lembro se era maio, junho, e o curso era em setembro. Junho, julho, agosto, setembro, a gente tinha 3 meses. E zero dinheiro, e fluxo era muito ruim de trabalho, para ter entrada de dinheiro. Aí eu falei assim, Dani, não rola, cara. A gente tem que chegar lá, passagem, hospedagem. Eu não vou nem a pau sozinha, porque eu não falo inglês. Você vai ter que ir comigo se for, então é o dobro. A gente tem que comer lá. E mesmo que a gente consiga tudo isso aqui, a gente nem tem passaporte, nem visto. Tinha nada, gente, nada. Mas o que a gente tinha era a vontade, o comprometimento e a certeza de que a gente precisava disso para transformar a vida. Disso a gente não tinha dúvida. Como é que a outra parte ia vir? A gente conseguiu um cartão de crédito emprestado para pagar o curso em dólar. A gente conseguiu fazer um pacote de viagem parcelando em 10 vezes no cheque. A pessoa que fez o parcelamento, a gente foi tão honesta com ela que ela sabia que a gente não tinha dinheiro. E sabia que corria o risco de um cheque não cair porque não tinha dinheiro. A gente ia ter que fazer acontecer. A gente foi honesta.
Só que eu acho que a gente transpirava aquela coisa, aquela vontade, porque dava para ver no olho isso. Sabe, você passa. Confiança não é algo que você passa mentindo para uma pessoa. Confiança é aquilo que você passa lá do fundo da sua alma para a pessoa. Não importa quem você é, de onde você veio, quanto dinheiro você tem. O que importa é o que realmente você quer e o que você faz para isso acontecer. Aí a gente conseguiu. Beleza. Chegado o dia, a gente conseguiu fazer o passaporte, o visto, a coisa aconteceu, fluiu, chegamos nos Estados Unidos, eu não falo uma palavra, tentei, mas aí quando eu pedi uma coca me trouxeram um sal, eu desisti. E aí fui eu no dia do curso, não tinha dinheiro para ir eu e a Dani no curso e eu não entendia uma palavra de inglês. A Dani falou, observa, eu passei o meu dia inteiro, um sol de 42 graus, quente pra caramba, interior dos Estados Unidos, Nebraska, do ladinho de Blair. Tava eu no dia daquele curso, e aí eu pensei assim, cara, eu não consigo falar com ninguém, assim, eu olhava para as pessoas e todo mundo se conversava, e as pessoas fazendo amizade, e eu uma topeira ali que não conseguia me envolver. E aí eu pensei assim, foca naquilo que você tem controle, Bel. O único controle que eu tinha naquele momento era sobre aquilo que eu estava vendo, observando. Falei, então foca no que você está vendo, foca no que você está vendo. E aí eu até larguei a câmera de lado um pouco, eu percebia que enquanto a galera estava preocupada em fotografar ali, a outra pessoa estava arrumando um prop ali, então, eu já vi o que aconteceu aqui, a galera está só fotografando, eu vou observar para cá. Agora está fazendo isso, tá, beleza, entendi. Provavelmente eu aproveitei menos de 50% do que eu poderia ter aproveitado se eu entendesse o que elas estavam falando. Fato. Mas eu me apeguei àquilo que eu tinha controle e não aquilo que eu não tinha controle. Eu não estava lá pensando em como eu ia pagar toda a conta que eu fiz para chegar lá. Eu estava lá simplesmente pensando em como aquilo ia mudar a minha vida. Eu voltei, eu olhei, eu tinha clientes para atender quando eu voltei e falei, eu vou colocar tudo em prática. Foi lindo? Já de cara? Não, mas a minha fotografia mudou pra caramba. Logo depois de fazer os próximos ensaios, como minha fotografia foi ficando melhor, eu já estava dominando mais, eu já estava mais confiante, que eu falei assim, cara, olha o que eu fiz. Olha o que a gente fez, eu e a Dani. Eu fui pra puta que pariu sem falar a língua da pessoa. Isso mostra o quanto eu quero fazer essa parada acontecer. Tá, hoje você não precisa fazer isso, hoje você tá aqui, eu tô falando a sua língua. A gente tá na mesma tribo, na mesma comunidade. Mas existem outros desafios que você vai ter que superar e passar por cima. Logo depois disso, minha fotografia foi ficando melhor, eu fui dominando, eu fui tendo mais cliente, fui tendo fluxo, fui convidada para palestrar num evento. Primeiro evento do mundo de fotografia newborn específico. Foi sorte? Não, eu consegui pagar todo mundo, tá, gente? Não fiquei devendo para ninguém. Comprometimento. Foi dinheiro? Não, dinheiro foi consequência. Foi um risco? Sim. Um risco que eu estava disposta a correr porque eu acreditei. E eu acreditei porque eu sabia que eu estava disposta a fazer o que tivesse que ser feito para conquistar aquilo que eu queria. Quem escreve a sua história é você, ninguém mais. Você escolhe se você quer ouvir o que as pessoas falam, se você vai ser bom, se isso vai dar certo. Você escolhe quem você quer ouvir nessa vida. Eu tenho, inclusive, o caso de uma aluna, alguns aqui devem conhecer a história dela, e é uma história assim que eu carrego no peito com muito orgulho mesmo. Tem vários alunos que me orgulham na vida. Mas essa, em especial, ela tem uma história de superação que, puta, cara, eu preciso contar. É a história da Letícia. A Letícia, ela trabalhava com faxina nos Estados Unidos. Segunda a sexta-feira, faxina, das 8 horas da manhã, às vezes ela ia até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Final de semana ela trabalhava como babá. E, em contrapartida, em paralelo, ela tinha o sonho de viver de fotografia. Mas ela não conseguia nem ter tempo para se dedicar à fotografia. E ela não deixava de estudar. Antes dela ser minha aluna, ela já tinha feito 19 cursos de fotografia newborn, mas ela ainda levava 8 horas no ensaio quando conseguia fazer. Os finais de semana, quando ela não trabalhava como babá, ela fazia ensaio. Levava 8 horas, chegou a levar 8 horas. E aí ela entrou no treinamento newborn, só que não foi assim ela entrou no treinamento newborn.
Ela me mandou uma mensagem um dia, quando a gente estava com a turma aberta, falando que o sonho da vida dela era entrar no treinamento newborn, mas que ela não tinha grana. E que ela trabalhava com faxina e com umas coisas para poder sustentar a vida dela. Que a vida era muito difícil. Mas que ela tinha esse sonho, que ela tinha tentado, ela tentou pedir dinheiro emprestado para a mãe dela, para vários familiares, para várias pessoas, e ela não conseguiu. E a gente estava num processo durante, de aquecimento, que nem a gente está aqui antes de abrir turma. E várias pessoas se conhecem e acabam ficando amigas aqui nas lives. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui. E aí, ela tinha conhecido outra pessoa que morava lá também, e um dia a pessoa falou assim, eu vou entrar. E aí ela falou, você vai entrar no treinamento newborn? Eu vou. Nossa, e você não vai entrar? Ela, eu não tenho dinheiro. Cara, eu te empresto. Porque eu acredito que esse treinamento vai mudar a minha vida e acredito que ele vai mudar a sua vida. E aí, naquele momento, deu um estalo na cabeça dela, porque ela falou assim, cara, uma pessoa que não me conhece tá me dando uma chance. Ela não aceitou, acreditem, ela não aceitou o dinheiro da Sabrina. Sabrina também é aluna. Só que ela lembrou de alguém que poderia ajudar ela. Essa pessoa era aqui do Brasil. E essa pessoa, ela falou assim, olha, eu não sei quando que eu vou poder te pagar, mas eu sei que isso vai mudar a minha vida. Essa pessoa topou, ela entrou no treinamento newborn. Um pouco antes de completar 1 ano dela estar no treinamento, ela me arrepia de contar, gente. Fazia tempo que eu não contava essa história e ela me arrepia. Ela largou a faxina, conseguiu trabalhar 100% com a fotografia. Hoje ela tem um estúdio e ganha o equivalente a 20 mil reais por mês. Essa história é uma história que... Só que eu tô contando para vocês a parte mais bonita dela, que é a parte do comprometimento. Ela me mandava mensagem às vezes, porque logo que ela entrou no treinamento newborn, ela ainda tinha que fazer faxina. Ela me mandava mensagem falando, tô aqui limpando privada e ouvindo a aula. Vocês têm noção do que é isso? Ela não desistiu. O maior fracasso das pessoas não é quando acontece alguma coisa errada ou quando dá alguma coisa errada, é quando a gente desiste. Ela não desistiu. Ela colocava o fone de ouvido, ouvia a aula, ouvia as lives, participava de tudo que ela podia enquanto ela limpava as casas, mas ela não desistiu. Ela me mandou mensagem no dia que ela fez o ensaio em 2 horas. Ela me mandou o vídeo do primeiro estúdio dela. Eu participei dessa evolução. E por que eu gosto de contar essa história? Porque, gente, é para qualquer um que tem isso aqui, ó, essa vontade de fazer. Você passa por cima de qualquer coisa para fazer. O obstáculo é só um obstáculo que vai te fortalecer, que vai te ensinar. É uma oportunidade de você ser criativo e pensar, olhar ao seu redor. Tem muito mais do que você imagina. Tem pessoas que podem te ajudar. Aceita. É sobre acreditar que a gente pode muito mais. É sobre entender que o dinheiro não é tudo na nossa vida. É óbvio que eu não vou ser hipócrita dizer que a gente não precisa dele. Eu precisei. Só que o fato de eu não ter não me impede. Pelo contrário, o problema é a solução. Se eu não tenho, aí é que eu preciso ter. Eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque é uma história muito forte. Histórias de vida, de pessoas. Eu já passei por situações diferentes da Letícia, óbvio, mas eu também já limpei casa. Eu sou de uma família muito humilde, uma família pobre, unida, que briga, que se xinga tudo, mas daqui a pouco estão todos se abraçando, fazendo fervo, fazendo festa, animadas. Mas as minhas tias são faxineiras também. São zeladoras de prédio, limpam apartamento, eu morei com várias delas, eu ajudava a limpar. Por isso que eu falei, eu honro isso, eu já fiz isso na minha vida. Eu já fui uma criança que ficou desejando poder ter dinheiro para tomar sorvete, igual as pessoas do outro lado da rua, que pegavam aqueles potes assim e colocava todos os sabores que queriam. E eu já fui a criança que atravessou a rua quando a família saiu da mesa e foi comer o resto deles de sorvete. Então eu honro essas histórias, porque são histórias de vida que fazem a gente chegar onde a gente está. Por isso que ninguém, lá no fundo, ninguém começa do zero. Tudo que você viveu antes de começar aqui na fotografia newborn traz uma bagagem, força, coragem. Eu tenho certeza que você enfrentou
coisas muito maiores do que o medo de começar, do que o medo de não ter dinheiro. Vamos continuar, que de novo, tô indo e vindo nesses scripts aqui. Eu já tive também aluna que fez empréstimo de banco para entrar no treinamento newborn. Eu já tive uma que, cara, ela mandou uma mensagem e falou assim, eu tava com dinheiro, são 2 casos assim, ela falou, eu tinha separado, conseguido juntar o dinheiro para entrar, porque aí ela atropelou uma lebre, sei lá o que aconteceu na estrada depois de vir de um ensaio, alguma coisa assim, e daí zoou o carro e teve que usar o dinheiro para pagar o carro. Ela entrou depois e mudou a vida dela. E teve outra que a mesma coisa aconteceu e ela machucou o braço. E aí ela não tinha plano de saúde, precisou usar o dinheiro para consertar o braço. Ela conseguiu de outra forma. Mas entende que às vezes a gente acredita que essas coisas são sinais para impedir? Entende? Cuidado com os sinais que você recebe, porque às vezes tem alguma coisa que está falando na sua orelha, viu? Eu falei que não era para você fazer isso. Ouviu? Ah, eu acho que não é dessa vez. O universo está me dando sinal. Não, o universo está te dando mais uma oportunidade de você superar, que é para ter certeza que você quer mesmo. Porque se lá atrás a Letícia não tivesse acreditado, provavelmente eu não estaria contando a história dela. E ainda lendo aqui o comentário de que o estúdio agora tá pequeno. E que era lindo e bem grande, por sinal, que ela me mandou um vídeo. Ah, mas Bel, conhecimento é caro. Se você acha que conhecimento é caro, provavelmente você não experimentou a ignorância. Conhecimento, quando você coloca na balança, é a coisa mais barata que tem. Mesmo aqui, vocês estão tendo que pagar alguma coisa para estar aqui. Eu não estou cobrando nada de vocês, mas vocês estão tendo que dar o tempo de vocês para estar aqui. Então, de um modo ou de outro, não está saindo de graça, você está aqui agora. E provavelmente, em algum nível, isso vai tocar você. Em algum momento, talvez você esteja se perguntando, cara, isso é para mim. Isso que ela tá falando é para mim. Parece que tá falando diretamente comigo e eu tô. Ninguém tá aqui à toa. Eu acredito muito na energia, no universo, no sistema. Isso aqui é tudo sistêmico. Você tá aqui porque você tem que estar aqui. Fato. Não existe sonho grande. Vocês podem sonhar do tamanho que vocês quiserem. Quando a gente não tem conhecimento sobre as coisas, por que a ignorância é cara? Porque a ignorância é a falta de consciência das coisas. E a gente consegue ter mais consciência das coisas à medida que a gente vai conhecendo, tendo conhecimento sobre elas, desenvolvendo isso, tendo conhecimento sobre a gente também. A maioria dos alunos do treinamento Newborn, se não todos, toda vez que me manda algum tipo de depoimento de que mudou a vida, de que mudou o trabalho, de que ganha mais, que fatura mais, que consegue vender mais, que tem confiança, que se orgulha, elas não falam só de técnica para mim. Elas falam que o ponto forte, o que mais mudou foi a confiança. E isso é uma questão de sentir, de ser, e não de fazer. Aquilo que eu sinto, eu passo. É muito mais fácil eu vender quando eu estou confiante daquilo que eu estou vendendo. É muito mais fácil encarar um desafio quando eu estou confiante daquilo que eu estou fazendo. Os desafios se tornam oportunidades. Então, será que existe um jeito errado de eu superar isso? Quando eu estou falando de investir, e aí eu quero investir em alguma coisa, ou até mesmo no conhecimento, é quando eu pesquiso da mesma forma que a gente fala muitas vezes de cliente, porque o cliente só quer saber de preço, só quer saber de preço. Normalmente, pessoas colocam isso na balança na hora de comprar conhecimento também. Então, o que uma das coisas que eu falo para vocês, e que eu vou repetir agora para quem não me conhece ainda, não escute o que eu falo, mas observe o que eu faço. Não escute o que as pessoas falam, escute o que elas fazem. Porque falar é fácil. Mas quem sou eu de verdade? É fácil eu sentar aqui e falar do problema de dinheiro se eu tenho muito dinheiro, se eu nasci num berço de ouro, não é? Mas eu não sou essa pessoa, eu conquistei o que eu tenho hoje. Da mesma forma que você pode conquistar. Eu vim lá do nada, comecei do zero, sem ter dinheiro. Da mesma forma que a maioria, que eu não conheço nenhuma pessoa que começou na fotografia newborn, que foi meu aluno, que era rico, que tinha.
grana, assim, tipo, tô jogando pra cima, aviãozinho, igual o Silvio Santos. Não conheço. E aí, para tudo aquilo que você decidir investir na sua vida, pesquisa a procedência, de onde vem, quem é aquela pessoa, de onde vem aquela coisa, qual é a história que ela tem por trás. Porque quando você conhece a história, você também vende a história. Gente, tem tanta história que eu conto aqui para os clientes relacionada aos produtos, às vezes, que eu uso aqui. Um exemplo aqui, ó, tá? Vou dar um exemplo, mas não precisa ser isso. Os clientes sempre gostam de bichinho. E aí falam, nossa, meu Deus, que coisa mais linda, que fofinho, que esse bichinho. Você sabia que esse bichinho é da Ucrânia? E a gente compra de uma pessoa que faz à mão, e não sei o quê, e vem lá da Ucrânia porque é uma lã especial, e não sei o quê. Tá tudo bem se você compra no Brasil, você conta a mesma história, só que você conhece a história da pessoa. Você sabia que esse bichinho, quem faz um trabalho bem artesanal, e é assim, e a lã não sei o quê, e aí é uma agulha bem pequenininha, todo delicado para fazer, não sei qual é a história, mas você tem que saber. E aí você conta a história. É só um produto, mas não é só um produto. Ele tem uma história. E a pessoa que faz ele também tem uma história. Tudo tem, né? E às vezes, quando a gente não pesquisa a procedência para tudo aquilo que a gente vai decidir colocar o nosso dinheiro e a nossa energia, sai caro. Às vezes sai muito mais caro. E não é sobre quantos cursos de fotografia newborn você fez, ou quantos certificados tem na sua parede, ou quantas vezes você vai pegar um certificado e vai falar mais um para conta. Não é um curso de matemática. Não é para você contar. O que define de fato é o que você aprendeu. O que você faz com o que você aprendeu, o quanto você aprendeu e o que você faz, de que maneira você usa o conhecimento. Eu acabei de contar que eu fiz um curso num país que eu não conhecia, sem dinheiro para ir até lá, eu consegui chegar lá. Até hoje, quando eu conto essa história, às vezes eu duvido. Tipo, como é que a gente conseguiu fazer isso? Eu não falava a língua das pessoas. Não tinha internet no celular naquela época. Tinha, para poucas pessoas. Eu que não tinha dinheiro, não tinha, ainda mais fora do Brasil. Não tinha WhatsApp. Não dava para usar o Wi-Fi com o WhatsApp para pedir socorro. E eu entrei num táxi porque não tinha Uber. O taxista se perdeu comigo, eu não conseguia falar com o taxista. Eu estava falando em português com ele em inglês comigo. A gente quase se estapeou uma hora, assim, tipo, ninguém tá entendendo ninguém. E como eu falei, né? A Letícia fez 18, 19, eu não vou lembrar bem agora. Mas ela conseguiu mudar a vida dela depois de fazer uma escolha. Outra coisa importante, que é a forma mais certa e honesta da gente conseguir superar esse obstáculo, é organização e planejamento financeiro. Ah, como é que a gente faz isso, socorro, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa que financeiramente sou um desastre. Hoje não mais, mas já fui muito. E por quê? Vou contar uma coisa para vocês. Eu falei que eu vim de uma família simples, que não tinha grana. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a fotografia newborn, cara, eu queria torrar esse dinheiro, porque eu nunca tive. Queria comprar tudo que eu via na minha frente, para mim, para o estúdio. Para o estúdio eu sempre comprei mais do que para mim. Mas eu queria estudar, eu queria fazer todos os cursos, eu queria. Então era uma falta de planejamento muito grande. Acontece que às vezes a gente enfia os pés pelas mãos, faz investimentos errados na hora errada. E na maior parte das vezes faz por impulso ou por falta de conhecimento. Ou os dois ao mesmo tempo, né? Que a gente tem essa habilidade. Vamos combinar. Só para vocês terem uma ideia, dentro do treinamento newborn, eu incluí um módulo de planejamento financeiro com uma expert no assunto que me salvou. Ela fez uma consultoria para mim. E aí eu falei assim, por favor, a gente precisa ajudar as pessoas. Faz para mim, expliquei para ela o que eu precisava. Eu falei, mas isso aqui que você está me trazendo, as pessoas precisam entender. Então, esse módulo de planejamento financeiro tem uma planilha exclusiva que você não vai achar em lugar nenhum na sua vida, porque ela foi feita para o nosso problema. Onde você preenche as coisinhas assim, tiruru, e aí sai o resultado, se você está tendo lucro ou prejuízo no seu ensaio, para quem já está cobrando. Para quem não está, é só fazer uma simulação também. E aí, se você está tendo prejuízo, tá tudo bem, a gente vai dizer onde que você mexe para ajustar. E se você está tendo lucro, você também pode melhorar. E a técnica, acreditem,
A técnica e a redução do tempo também são fatores cruciais para você aumentar o seu faturamento. Definir metas e objetivos também. Metas e objetivos, fazer um quadro de visualização se você quiser, ou escrever e colar na parede. Pode ser para o ano, para o mês, para a semana, para a vida. Tony Robbins disse que definir um objetivo é o primeiro passo para tornar o invisível visível. Você precisa acreditar. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele possa ser realizado. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Não há nada que te traga mais retorno do que conhecimento. Aquele certo. O conhecimento certo. O conhecimento que de fato vai te trazer retorno. Aquele que você conhece, aquele que você sabe, aquele que você já viu, que outras pessoas conquistaram também, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses tempos eu postei uma foto e eu postei uma legenda nela no Instagram. E eu comecei a legenda, eu comecei o post falando quantas coisas eu já ouvi falarem a meu respeito. De quantas coisas eu já ouvi falarem a meu respeito. De quantas vezes eu fui desvalidada pelas pessoas. E a maior parte delas familiares. Tios, pessoas que eu morei, primos, alguns amigos e alguns nem tantos assim. Concorrentes também da fotografia. Muitas coisas eu vi desde a minha infância. Desde bullying e coisas do tipo pau de vira-tripa, 4 olhos, várias outras coisas. E aí, nesse post, quando eu estava pensando sobre o que eu ia escrever naquele post, eu pensei assim, caramba, né? Já pensou se na nossa vida a gente acreditasse em tudo que as pessoas falassem sobre nós? Já pensou se a gente desse ouvido a tudo que falam sobre a gente? Eu fui criada pelos meus avós. Meu avô faleceu quando eu tinha 9 anos, a minha avó quando eu tinha 14 anos, depois eu morei com vários tios, morei com um tio, depois morei com outro, depois morei com um amigo, depois morei com uma irmã de amiga. Eu morei com várias pessoas, morei com uma família estranha que me acolheu quando eu tinha 19 anos, 18 anos mais ou menos. Eu precisei de muita gente nessa vida, de muita ajuda das pessoas. E essa é uma das razões pela qual eu me proponho a ajudar tantas pessoas. Porque eu já fui ajudada por muitas pessoas, não fotógrafos, mas aleatórios. E acontece que nessa jornada, bem lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu já cheguei a sair de casa sem nada. Sem nada. Saí de casa, decidida. Porque eu morava num lugar que não estava me fazendo feliz e eu decidi que não era para mim. Eu não sabia para onde eu ia. Mas eu sabia para onde eu não queria ir. Eu sabia que viver do mesmo jeito não ia mudar nada. Tinha que ser diferente. Como? Não sei ainda. Mas eu já sentia isso. E aí eu ouvi muita gente falando a meu respeito que, meu Deus, vai virar em nada essa daí, não vai dar nada, sou de cidade pequena, que todo mundo conhece, tá na boca de todo mundo, aquela coisa toda. Ouvi muito, 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 muito. E não é fácil não dar ouvidos. Na maioria das vezes eu dei ouvidos, na maioria das vezes eu acreditei que eu era uma fracassada mesmo. E que minha vida estava já escrita, e que ia ser aquilo e pronto. E é isso. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes a gente chega na fase adulta e carrega um pouco de tudo que a gente viveu. Carrega um pouco, não, carrega muito, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E em algum nível isso tem um peso. E às vezes os medos que a gente tem são lá da infância. Só que agora você é adulto. Você escolhe. Você pode acolher. Você pode se acolher. Vai lá e fala para aquela criança que sofreu, para aquele adolescente que sofreu, que tá tudo bem, que vai passar. Que um dia ele vai poder olhar para trás e ver que tudo isso fez parte da história para transformar na força que ele tem hoje. Que isso fortalece, que isso fez crescer também. Tinha que ser assim. Amores, é o seguinte, o que eu queria deixar aqui para vocês é que, independente, você não precisa ter dinheiro para investir em tudo. Você não precisa planejar de uma forma que você não possa mudar o curso. As coisas, elas não acontecem de forma linear. As coisas acontecem.
Mas o que você precisa de fato é acreditar e se apoiar. Estar junto com pessoas que te apoiem. Encontrar pessoas que vivem a mesma realidade, não de onde você está agora, mas para onde você quer ir, pessoas que querem ir para o mesmo lugar. Tem lugar para todo mundo. Eu acredito em você. Eu vejo você e eu tô aqui por você. Mas muito mais do que isso, toda vez que eu me coloco aqui na sua frente, eu também resgato uma parte de mim e trago para perto. Porque quando a gente se une, a gente consegue transformar um mercado e deixar ele muito melhor do que quando a gente se mata. Quando eu acolho, quando eu trago, é sobre isso. Acredite, porque é possível. Porque se eu conseguir, você também consegue.